Boa noite, povo abençoado. Uma paz do Senhor a todos, uma boa noite, um bom domingo a todos. Mais um dia aqui para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Você que está aí do outro lado, se gostar do vídeo, deixe o joinha, compartilhe, mande para o grupo da família, para o grupo de WhatsApp, deixe o comentário aí com o nome da pessoa para que nós colocamos no nosso caderno de oração para nós estarmos orando por essa pessoa, para a família. Coloque o seu nome aí e compartilhe essa mensagem. Hoje, na mensagem de hoje, eu creio que Deus me chamou a atenção para mim poder nós meditarmos de uma palavra como se ela for um ensinamento, um aprendizado, para que você entenda da melhor forma que for para a sua edificação. Um ensinamento, um aprendizado. Talvez várias pessoas já sabiam disso, algumas pessoas não sabiam, mas eu quero compartilhar algo que está na palavra de Deus e eu quero compartilhar algo para você. Já vou entregar já estudado para você aprender mais e mais com a palavra de Deus. Amém? Muitas pessoas no nosso convívio acham ou têm em suas mentes que o Deus que criou a terra, o nosso Deus que está acima de tudo, mesmo aquelas pessoas que não acreditam em nada, que elas vivem sua vida só achando que existe um Deus em algum lugar, não sabem a grandeza de Deus, o quão Ele é poderoso, o quão Ele é justo, amável, o quanto Ele é misericordioso para com as nossas vidas. E algumas dessas pessoas devem pensar em seus pensamentos, devem achar em sua cabeça que Deus é tão superior, Ele é tão maravilhoso que Ele nunca iria conversar com algum pecador, com alguém de nós aqui de baixo. E a Bíblia não nos mostra isso. A Bíblia nos mostra que mesmo Ele sendo um Deus tão poderoso, Ele viu graça em nós, Ele viu algo de bom em nós, algo que servia para a glória dEle. E Ele sim, Ele conversa com a gente, Ele conversou com Adão, conversava com Adão na viração do tempo, no final do dia, Ele sempre conversava com Adão face a face. E depois que o pecado foi introduzido, todos nós sabemos que se afastou, né? Deus se afastou e cada vez mais, quando o homem peca, Deus se afasta mais e mais. Mas tem algumas pessoas que Deus, Ele ainda fala, mesmo que são pecadores. E eu quero te mostrar algo interessante que eu achei lendo a palavra de Deus e quero compartilhar com todos vocês. Êxodo capítulo 3, é uma passagem bastante conhecida, quando Moisés ele vê a sarça queimando, ardendo em fogo. Êxodo capítulo 3, muitos vão conhecer, mas eu quero chamar a atenção para alguns tópicos, para algumas coisas que me chamaram muita atenção, amém? Êxodo 3, a partir do verso 1. Êxodo 3, verso 1. Diz assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Mídia. E levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte Sinai, o monte de Deus, monte sagrado. Apareceu-lhe um anjo. O anjo apareceu para ele. Está dizendo aqui, apareceu-lhe o anjo do Senhor. Apareceu para ele, só para ele. Numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e viu que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então Moisés viu aquela sarça, era uma coisa normal da época, uma sarça, só que a sarça estava pegando fogo e ela se consumia e não se queimava. Ela pegava fogo e não se consumia, não acabava. Pegava fogo e ele achou aquilo estranho, esquisito. Aí ele diz assim no verso 3: então disse consigo mesmo, então ele falou assim: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Então ele viu aquilo que era diferente, estranho, esquisito, falou assim: vou chegar mais perto para poder ver. Que maravilha é aquela, ver de perto aquela maravilha. Aí Deus fala assim no verso 4: vendo o Senhor que ele se voltara para ver Deus do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui.
quando eu li isso, eu tive o discernimento que ele respondeu assim: eis-me aqui, como se ele não estivesse vendo nada, não estivesse vendo Deus, mas ele escutou. Então ele, eis-me aqui, mas ele não via a face do Senhor. Então ele disse: eis-me aqui. Ele falou: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar que está é terra santa. Disse mais: eu sou o Senhor, o Deus de teu pai, de Abraão, de Isaque e de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar a Deus. Olha para você ver. Quando eu estava lendo esses versículos, essa história, essas narrativas, né, essa história, eu perguntei a Deus assim: mas por que Deus, o Senhor falou para ele tirar as sandálias dos pés? Qual o sentido disso? Tirar as sandálias do pé, porque o lugar que ele estava é a Terra Santa. E eu tive na minha conjectura, eu creio que Deus falou para mim algo interessante, que se você ler essa história de Moisés, se você ler alguns versículos antes, como que é a história dele, até chegar nessa história, até chegar nesse fato, Moisés foi um menino, foi uma pessoa que, se eu não estiver enganado, a Bíblia não relata o nome do pai e da mãe dele, mas a sua mãe e o seu pai eles tiveram consentimento de ter ele numa época em que um rei da época estava matando as crianças. Todos que foram homem, que fossem homem, ele estava matando os meninos, só deixavam as meninas. Então, Moisés, ele foi salvo, né? A mãe dele jogou ele no rio, pôs ele na cesta, jogou no rio. A filha do rei da época viu, achou esse menino, e como ela não podia criar, ela mandou que alguma hebreia, que a mãe dele era hebreia, criasse ele dentro lá do palácio, dentro do palácio lá. E ele foi criado pela sua própria mãe dentro do palácio. Olha que maravilha, né? Então ele foi criado ali, e quando ele chegou à fase adulta, ele, sabendo que ele era hebreu, no seu sangue corria sangue hebreu, e ele viu que um egípcio de outra nação estava maltratando um povo, uma pessoa do povo dele. Então ele chega a matar esse egípcio e esconde ele na areia. Então, aos olhos de Deus, isso foi algo pecaminoso que ele fizera, né? E Deus, como ele é onipotente, onisciente, ele tinha visto aquilo que ele tinha feito. E ele continua a sua vida. Depois ele vai para outro lugar, vai para as terras desse Jetro, e ali ele começa a fazer algo que, em algum determinado ponto da sua vida, chama a atenção de Deus, né? E Deus, primeira vez que ele se manifesta para Moisés foi nessa sarça. E quando eu perguntei a Deus assim: mas por que o Senhor falou, né, lá na história? Por que o Senhor mandou que ele tirasse as sandálias dos pés? Eu acredito que ele não estava preparado ainda para se encontrar com o Senhor face a face, para ver o Senhor face a face, porque todos nós sabemos que Deus é um Deus santo, poderoso, e só existe uma possibilidade de a gente ver Deus face a face, de a gente estar no lugar onde Ele está e ver Ele como Ele nos vê, como Ele assim como Ele é, né? Só existe um evento que vai acontecer isso. Vai ser quando o Senhor voltar e nos transformar em um corpo glorificado, né? Um corpo diferente desse nosso aqui que é pecaminoso. E tem duas passagens que eu guardei para que nós lemos, para poder, que leva a esse fato, né? Então eu creio que Deus me respondeu assim. Ele falou que era para ele tirar as sandálias dos pés, porque como ele era um pecador, tinha acabado de pecar, tinha matado um egípcio, né? Tinha pecado, então ele estava em sua forma pecaminosa ainda, então não estava preparado para estar face a face com Deus. Eu creio que tem várias interpretações para esse texto, mas no dia de hoje Deus me chamou a atenção nisso, e eu quero compartilhar esses dois textos. O primeiro texto está em 1 João, capítulo 3, o verso 20. Olha o que diz, verso 2 e o 3.
Amados, 1 João, capítulo 3, verso 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Filipenses capítulo 3, o verso 20 e o 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também guardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem até subordinar a si todas as coisas. Então, para você, no começo do vídeo eu disse, para você que pensa que Deus é santo, ele é tão, assim, a gente é tão pecaminoso que ele não irá conversar conosco, tire isso da sua cabeça. Mesmo nós sendo pecadores, Deus fala assim conosco, ele se manifesta através da natureza, através de formas misteriosas, de formas extraordinárias, ele se manifesta na nossa vida em N coisas, em mil coisas. Várias formas Deus se manifesta na nossa vida e devemos estar sensível para escutar a voz dele, sensível para tentar ter o discernimento do Espírito no nosso coração, para sabermos que é dele, o que é dele, para podermos enxergar, ouvir a sua voz e ver as suas maravilhas. Então, para você que pensa que você é tão sujo, tão pecador, que Deus não conversa com você, não tem vontade de falar com você, veja esse exemplo. Moisés também era um pecador, havia cometido um assassinato e Deus também falou a ele, apareceu para ele, mas ele não podia ver, porque ele era pecador, não tinha um corpo transformado. E é tanto que no finalzinho do verso 6, ele diz assim: eu escondi o meu rosto porque eu temo olhar a Deus. Ele escondeu o rosto porque ele temia olhar a Deus, porque ele sabia que ele era um pecador, ele sabia que ele tinha cometido um assassinato, ele sabia que ele era falho, então ele temeu a olhar para Deus, porque ele sabia o tão poderoso que Deus era, que a glória de Deus podia matar ele ali agora. Amém? Então, que isso sirva de um aprendizado, um conhecimento da palavra de Deus para as nossas vidas nesse vídeo de hoje. Eu quero que você compartilhe com o grupo da família, que você ame essa palavra assim como eu amo também, e que vocês venham dar razão a Deus, dar honra e glória e servir as suas vidas todos os dias, entregando seu coração para Deus, para que Ele faça uma maravilha. Amém? Vídeo de hoje abençoado para edificar a sua vida e a sua noite. Um bom domingo a todos. A paz do Senhor seja Jesus. Fique com Deus.